Olá meninas, sejam bem-vindas ao meu canal Costurando Fácil. Essa live será gravada. Meu nome é Ingrid Fazenda e já trabalho com costura há mais de 10 anos. E hoje vamos costurar juntas um conjuntinho de soft, um casaquinho e calça. Então já encaminha essa live para aquela amiga que tem que aprender a costurar com você ou que ama um lookinho novo. E para fazer esse modelo, eu usei o Microsoft, na verdade, que é aquele soft mais gostosinho, um toque mais aveludado. Ele é um valor um pouquinho mais alto, mas ele é melhor do que o soft, porque o soft mesmo acaba criando bolinhas, né? A gente usa mais lá para roupa pet, dá pra gente usar também para fazer as roupas, porém ela cria bastante bolinha, né? Para fazer esse modelo, então, eu usei o Microsoft, mas vocês também podem usar o Fleece. Ele tem o mesmo caimento ali, né, a mesma elasticidade praticamente, então dá pra gente usar o fleece também, porém o fleece ele é um pouquinho mais chatinho na hora de costurar, né, a gente vai fazer uma live aqui também sobre o fleece. Então o soft também, ele acaba não criando tanta sujeira, né, a gente fala porque o fleece sai bastante pluminhas, e o soft dá pra vocês usarem tanto na máquina de overlock quanto na máquina reta também. Então bora pro passo a passo? Aqui, então, o soft é média uns 85 centímetros que a gente usou. Aqui vê o direito e o avesso dele, né? O avesso do soft é bem difícil de enxergar, mas ele é mais esbranquiçado ali, né? O lado avesso ele é mais emboladinho também. O direito ele fica mais lisinho, vocês veem que fica mais bonitinho ali a estampa. Essa nossa estampa ela não tem sentido, que vocês veem que o coelhinho tem pra cima e tem pra baixo, então tanto faz na hora da gente cortar, né? Então, eu coloquei o tecido direito com direito, botei a orelha com a outra orelha lá do outro lado, né? Eu já tinha um moldezinho pronto, que eu já tinha feito um modelo teste antes primeiro. Então, eu botei na parte onde tá aberto, ali na parte da orelha, vou tirar a calça e a parte da frente do meu casaquinho. Ali eu uso o riscador de tecido, né? Esses são com pozinho de giz. Vocês podem botar talco dentro também, que é bem mais em conta do que vocês comprarem aqueles refil, e aqueles refil coloridos acaba manchando também o nosso tecido, né? Dependendo da cor que tem. Então é melhor sempre a gente usar branco, fica mais difícil de enxergar dependendo do modelo, mas pelo menos não mancha a nossa peça, né? Ali na parte da frente, vocês viram que eu aumentei um pouquinho, uns 2,5 centímetros, que é para fazer aquela virada da limpeza da minha frente, para fazer aquela vista com os botões, tá? Ali agora eu vou riscar toda a volta da parte do molde da calça. Ali tá frente e costas juntos, porque ele não vai ter costura na lateral, é como se fosse um molde de leg, tá? Como eu já tinha testado nela, eu resolvi fazer um pouco mais comprido. Aquele comprimento ficou bom pra ela, só porém quando a gente pega ela, acaba puxando a calça, né? E fica com as caralhinhas de fora. Então eu prefiro que quando ela fica em pé, ele fique um pouquinho mais fofinho embaixo, mas pelo menos quando a gente pega não fica subindo aquela calça, ainda mais agora no frio, né? Ali vocês viram que eu dei uma fechadinha um pouquinho no decote da frente, porque também achei que o outro ficou mais abertinho, né? Por isso é bom sempre a gente fazer uma peça piloto, que a gente chama, que é o que sempre o pessoal faz lá na fábrica, né? É feito uma peça assim, é feito todos os ajustes que precisa ser feito nela, né? A gente verifica tudo antes de passar e cortar 50 mil peças daquela lá, né? Porque assim a gente vê todo o modelo ali, como que fica com aquele caimento de tecido. Mudou o tecido, já muda totalmente o caimento, tá, gurias? Então, por isso sempre fazer aquela piloto primeiro. Então, a gente tá fazendo um plano de corte para uma peça aqui, mas se fosse mais peças, a gente colocaria mais tecidos embaixo, né? Tudo, cada caso é um caso, né? Então, esse primeiro eu tinha feito uma piloto e agora eu tô fazendo ele já com as alterações certinhas que eu quero que fique pra ela. Aquele também ficou bom, mas tipo, a gente vê o que dá pra melhorar naquele modelo ainda, né? Então agora eu vou cortando toda a volta, fica ruimzinho de enxergar mesmo com o riscador, né? Cortei toda a volta ali da minha calça, os entrepernas sempre se encaixando, né? Porque depois são tudo que vai se encaixar. Já cortei a minha frente lá, né? E agora eu vou cortar a minha manga. O tecido tava dobrado em dois, eu dobrei de novo para ele ficar em 4 partes. Como esse tecido ele não tem sentido, então tanto faz eu virar a manga para um lado ou para o outro, mas sempre a gente procura botar a parte maior, que é a parte da cava, para a ponta do tecido, que assim vai afinando, vai diminuindo lá para sobrar mais pedaço lá para baixo, tá? Porque sempre a gente vai guardando aqueles pedacinhos, aproveitando mais tecido, porque depois a gente sempre inventa alguma coisa. Dá para vocês fazerem como detalhe de um punho de uma outra peça, né? Ou quer fazer estampadinho, ou botar no interno de um capuz,
Dá mesmo até pra às vezes fazer uma roupinha pet, porque esse soft é bom também, roupinha pet, né? Que eles ficam bem quentinhos também e fica bonitinho de fazer detalhes até pra roupa pet. Ou dependendo do tamanho do cachorrinho, dá pra fazer inteira, né? Então ali, o tecido tava dobrado em dois, eu estiquei ele e dobrei só um pedaço ali dele, porque se eu colocasse as minhas costas lá na dobra, ia me sobrar dois pedaços menores. E eu quero ficar com um pedaço inteiro, depois que eu aproveito mais, consigo tirar mais coisas, né? Então eu tirei aquele molde, deixei só um tecido só, né? E depois dobrei de novo só um pedacinho para tirar as minhas costas. Aqueles fiapinhos menores a gente não usa, vão botando fora mesmo, né? Porque aquele é muito pequenininho. E agora nessa outra sobrinha ali, ó, eu consigo tirar a minha gola daí. A minha gola, como eu tinha feito mais fechadinho lá na parte do pescoço, então eu também acabei dobrando ali o meu molde e diminuindo 1 centímetro dele, como ele sobe, acaba diminuindo aquela diferença, dando aquela diferença ali na gola, né? Mas o molde de vocês já vai estar tudo certinho, pra não precisar fazer essas alterações também, tá? Então deixei ele ali na dobra do meu lado e dobrei ele de novo, risquei na volta ó, e dobrei ele para outro lado. Porque assim eu vou ter a dobra lá do meu lado é para ir frente e costas e a dobra para cima e para baixo é por causa que é para ele ficar tanto na parte de fora quanto na parte de dentro. Não vai ter costura na parte de cima da gola, né? Dá para fazer também uma costura, mas é tudo costura menos que vocês precisam fazer também, né? Para esse modelo de gola não precisa. Mesma coisa eu vou fazer agora pra barra embaixo do meu casaquinho. Eu risquei ela ali na dobra e dobrei de novo, porque vai ficar dentro e fora, né? Uma vez ali, porque ele é das costas, e agora o da frente eu vou tirar o mesmo modelo, só porém eu vou abrir naquela dobra lá, porque na frente tem aquela abertura, né, dos botões, então tem que ficar aberto ali também. Se fosse um moletom, por exemplo, ficariam os dois fechados, né? Ali só ficaria as costuras nas laterais. Agora eu estiquei meu tecido de novo, dobrei direito com direito e agora eu consegui dobrar menos ainda para mim fazer o meu punho, para aproveitar, sobrar mais tecido ainda ali naquela lateral. Então, deixei ele na dobra lá e risquei na volta. Aproveitei aquele mesmo risco e cortei ele toda a volta dele, ó, usando dobra tanto do meu lado quanto para cima, que é para frente e para trás, e tanto para o lado de fora quanto o lado de dentro, ele ficar todo duplinho, todo limpinho o nosso punho, né? Tirei 2 vezes, que é das 2 pernas, e vou fazer a mesma coisa agora no meu molde do punho, da manga. Então, dá pra gente fazer esse molde já ele com a dobra. O meu molde, no caso, está escrito dobra e dobra, né? Que é dobra tanto do lado do meu lado quanto ali na parte de cima. Mas dá pra vocês fazerem um molde inteirinho assim também. É opção, gurias, é o jeito de tirar o molde da forma que vocês quiserem guardar. Às vezes eu corto ele inteiro, que forma aquela bandeirinha, né, que a gente faz, que daí ele fica um pouquinho menor, tá? Então cortou todos os pedacinhos ali. Ó, a calça com o punho, o casaquinho, manga, o cos, o punho da manga também e a golinha. Todos os pedacinhos cortados, então dá pra gente ir na overlock agora pra fechar ele, tá? Pra fechar esse modelo, a gente vai usar o overlock ali, sempre cortando rente ao rolo e dando aquele nozinho, né? Vocês viram que aquele era um rosa bem clarinho. Eu não tinha um rosa tão clarinho assim, o rosa clarinho que eu tenho ficava muito aparente. E como aquele rosa é bem clarinho mesmo, que chega até uma pelugenzinha branquinha, por isso eu usei uma over branca. Acho que ficou o tom melhor do que se eu usasse um rosinha, né? Então tudo vai sempre, para vocês terem ideia também, a estampada que dá bastante dúvida de qual tecido, qual cor da linha usar, a gente pode aproveitar sempre aquela cor que prevalece mais, aquele fundo, né, ali do tecido, tá? Ou então o branquinho achei que caía melhor para esse modelo. Então, agora puxei todas as linhas ali, vou botar elas na agulha, sempre a gente usando a pinça ali, né? Esse é um overlock 4 fios, mas pode ser usado na overlock 3 fios. Quem não tem overlock pode fechar ele todo na reta, porque o soft ele não desfia, né? O que vai acontecer é que vocês têm que esticar mais o tecido na frente e atrás, que ele pode acabar falhando o ponto, por ser um pouco malha, né? Ele estica um pouco, mas dá pra fechar todo no soft na reta também, tá? Então, a primeira coisa, eu tô fazendo os meus punhos ali, botei direito com direito e vou fechar aquela bandeirinha ali, né?
E já vou dar o piquezinho marcando o meio do meu punho, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Depois eu vou pegar a parte do meu cos, vou abrir ele direito com direito e fechar as laterais ali, ó. Só na parte da frente que a gente vai deixar aberto. Então eu cuidei pra virar ali o tecido, ó, pra ficar a parte da estampa bonitinha ali aparecendo como na parte da lateral e na parte da frente são iguais, né? E o tecido permite. Só para as estampas ficarem bonitinhas na hora da barra ali quando eu dobrar. Eu deixei a parte mais, os coelhinhos, os ursinhos, as arvorezinhas, tudo aparecendo mais, né? E já marquei o meio também daquele meu cos. Pro casaquinho, a primeira coisa, a gente vai fechar os ombros, direito com direito, e vou fechando os ombros ali. É bem bom costurar o soft na overlock, tá, gurias? Na reta também, o pessoal faz roupa pet também todo na reta, né? É só porque a overlock ela fica mais bonitinho o acabamento, né? Mas dá pra fazer tranquilamente na máquina reta, tá? Então agora eu vou prender a minha manga, botei numa pontinha, dou uma costuradinha e venho encaixando todo ele ali na mão, né? E soltando todo ele. Que eu botei o direito da manga com o direito da cava ali do corpo. E assim eu já consigo fechar a lateral, ó, direito com direito. E assim eu vou fechar manga e lateral do corpo tudo junto. Então sempre procuram botar o tecido direito com direito ali, cuidar pra não cortar nada do tecido, né? Só os fiapinhos mesmo dele ali, só pra emparelhar a costura, senão vocês ajustam uma peça mais que a outra. Mesma coisa do outro lado, ó. Quem não... Ó, vocês também podem botar alfinetes, né? Botam um alfinete numa ponta da manga, na outra, e vem fazendo, botando um em cada até eles se encaixarem, pra vocês passarem a costura ali. Eu já vou fazendo ele na mão, mas podem botar no alfinete, bota o alfinete sempre um dedão, assim, mais longe da peça, que daí vocês não precisam nem tirar, a sapata consegue passar ali do lado, né? Já fechei a lateral ali também do meu corpo, e ali na parte da frente eu passo uma overlock para ele fazer o acabamento daquela vista ali na frente, que eu vou só dobrar ela depois, tá? Ali eu tinha um elástico mais largo, um elástico de 3 centímetros. Então, pra quem não sabe, o elástico, quando ele é largo, a gente pode cortar ele. Só ele precisa ter aqueles vinquinhos, né? Não pode ser aquele elástico que é todo embolado. Todo quando ele tem aqueles vinquinhos, a gente vai cortar bem no meio dele ali, na medida que a gente quer. Eu queria um elástico de 2 centímetros. Então, tirei aquela parte que tava de sobra ali. Esse elástico, ele tem 42 centímetros, toda a circunferência dele, tá? E vou transpassar ele ali, passei o overlock dos dois ladinhos, fazendo aquele transpasso de 2 centímetros. Também pode fazer aquele quadradinho com xizinho no meio, lá na reta, né? Então, ali eu marquei o meio da minha parte de baixo do meu casaco. E agora eu tô fechando as laterais ali do meu cos, daquela minha barra. Aquela barra ali, ó, que eu fechei nas laterais, eu vou fazer ela abraçar, marquei o meio também dela, né? Vou fazer ela abraçar nas pontas do meu casaquinho ali para fazer o acabamento. Então, eu dobro uns 2,5 centímetros aquela parte da vista, pro lado avesso ali, eu dobrei. E vou botar o cos direito com direito e vou abraçar ele, ó. Ele vai a outra parte, porque ele é duplo, ele vai abraçar pro outro lado. É como se eu fizesse um sanduíche do meu casaco ali. Só o espaço daquela vista ali mesmo, guria, só aqueles 2,5 centímetros. Pra ele fazer o acabamento da pontinha ali, pra quando a gente vir com o overlock não ir até lá a ponta, pra não ficar aquela overlock saindo, fica feio, né? O acabamento fica mais bonitinho ali todo ele. Então, ó, dobrei 2,5 centímetros, botei direito com direito e abracei. Peguei uma camada só do cos e trouxe pro lado de dentro ali e também vou costurar só uns 2,5 centímetros ali. Assim ele fica todo limpinho nas duas pontas. Agora, como eu tinha marcado lá o meio, eu consigo ir encaixando aquele cos lá. Então, a partir de onde não tá costurado, depois daquela vista ali, eu vou encaixando até o meio. Tem que cuidar para não perder nenhum tecido, porque ali a gente tá costurando 3 tecidos juntos, né? Então, vamos botando pontinha com pontinha e esticando bem ele ali pra ele encaixar. Pode alfinetar também ele, tá? Pra ficar mais fácil pra vocês. Só cuidar pra não perder o tecido do meio, que é bem comum acontecer, por causa que são 3 tecidos juntos ali, né? Então, dá aquela verificadinha, ver se nenhum tecido acabou escapando ali, ó. E assim fica bonitinho os acabamentos dos cantinhos, que ele fica limpinho ali. Mesma coisa a gente vai fazer agora pra gola, ó. Vou marcar o meio da gola e o meio lá do meu pescoço, do meu casaquinho, sempre dando aquele piquezinho. Porém, a gola, o que vai abraçar ela, dobrei ela ali, o que vai abraçar ela vai ser aquela vista. Então, eu botei o direito da gola com o direito do meu tecido lá e faço
a parte da vista dobrar por cima da gola, como se eu fizesse um sanduíche da gola, ali pra fazer o acabamento do cantinho. E ali eu sigo até o meio, ó. Esse eu continuo a costura toda a volta, porque já na ponta ele vai fazer o acabamento como ele abraça ali o cantinho. Na outra ponta eu vou fazer a mesma coisa, ó. Botei até 2,5 centímetros antes, acaba a gola. E daquela sobra daquela vista da frente, eu faço ela dobrar pro lado de dentro. Assim, ali naquela ponta ficam 4 tecidos juntos, que fica mais chatinho da gente passar a costurinha. Mas ele, assim, quando a gente desvira, ó, ele já fica todo o acabamento bem no cantinho ali, na pontinha daquela vista da frente, tá? Agora eu vou botar os meus punhos, dou aquele piquezinho bem no meio da minha manga, porque no punho eu já tinha feito o piquezinho, né? Aqui o soft ele não tem sentido, então tanto faz qual lado que a gente botar. Isso é bom sempre a gente cuidar pra ficar a estampa mais bonitinha ali pra fora, né? Que às vezes como é estampado, ele acaba pegando uma parte muito lisa ali, né? E não fica aparecendo aquela estampinha que é bonitinha ali da peça. Às vezes ele tá de ponta cabeça e o lado de dentro não tá de ponta cabeça. Então isso que vocês têm que cuidar na hora pra ficar bonitinho também de vocês costurarem. Então dobrei como se fosse fazer o meu punho. Vou botar ele ali, a marcação da costura com a outra costura. Eu cuidei o direito onde que eu queria que ele ficasse bonitinho. A minha peça tá do lado avesso e o meu punho tá do lado direito. Eu boto o punho lá pra dentro da minha manga e venho fazendo toda a circunferência. Vou pegando as 3 camadinhas juntos também. Vou juntando pique com pique e costura com costura. Assim eu faço toda a circunferência da minha manga, ó. E assim ele fica bonitinho, a estampa saindo pra fora ali, bem certinho. Como eu gostaria que ficasse os coelhinhos, né, tudo no mesmo sentido. Então tá pronto o casaquinho ali, agora a gente vai fazer a calça. A calça eu vou fechar só a parte do gancho, só aquela curvinha do gancho. Tanto faz se vocês começarem ali de cima, da cintura pro gancho, ou da parte de baixo do gancho pra cima, tá, gurias? Só cuidem pra eu sempre fazer, dando aquela esticadinha ali pra fazer aquela curva, né? Assim eu abro a minha calça e já consigo fechar o meu entrepernas. É como fechar uma leg mesmo, tá? Então, botei direito com direito ali, gancho da frente com o gancho das costas e vou unindo toda o meu entrepernas ali de uma ponta a outra. Não pode sobrar nada, né? Ele tem que encaixar bem pontinha com pontinha. Vou pegar aquele meu elástico, eu posso dividir ele em 4 partes, não vão dar pique no elástico, fazem risquinho, né, com lápis ali, pode ser feito. Eu virei a minha peça ali do lado direito e eu vou costurar o elástico do lado avesso da minha peça, para fazer toda a circunferência. Então, eu marquei o meio e o outro meio. Eu divido em 2 partes, porque aquela cintura ali é pequenininha, mas se não, pode ser dividido em 4 partes também, tá? E vou botando o elástico toda a volta ali, encaixando aquelas partezinhas, aquelas marcações que a gente tinha feito, para ele não ficar mais repuxado de um lado do que o outro, né? Cuidar para não cortar nada do elástico. Assim, depois a gente só consegue rebater aquele elástico lá na galoneira, tá? Então, desviro a minha peça ali pra ver, ficou bem certinho. Vou fazer o meu punho, direito com direito. Então, vou fazer só aquela parte da bandeirinha também. E depois já posso dando o pique nele. Ali também no outro punho, direito com direito. E faço a parte da bandeirinha. Vou dar aquele piquezinho, marcando o meio do meu punho, né? Tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Na parte da calça eu também pego na costura do outro lado, eu dou um piquezinho para marcar o meio daquela minha calça. Vou deixar a minha calça do lado avesso e o meu punho boto ele pelo lado direito, bem como ele ficaria. Cuido também o sentido daquela estampinha ali. O lado que eu quero que fique vai ser o lado que vai encostar lá direito com direito, né? E vou fazendo toda a circunferência ali, pegando os 3 tecidinhos juntos. Cuidar para não escapar também. Ele é bem mais grossinho, né? Depende também da gramatura do soft que vocês escolherem. Fica mais grossinho de costurar. Aí aqui na reta que normalmente acaba falhando o ponto também, ou às vezes algumas retas ficam reclamando, né? A gente fala, porque elas não têm tanta força para puxar. Mas é vocês dando uma ajudinha nela e pode usar na reta lá uma agulha 14 ou até mesmo uma 16, por causa dessas emendas mais grossas, ele pode acabar quebrando a agulha de vocês, né? Então, mesma coisa lá no outro punho, imagino como ele ficaria e vou botar ele lá pra dentro da minha calça, fazendo toda aquela circunferência ali, juntando bem piquezinho com piquezinho. Assim já tá pronto tudo que eu precisava fazer na minha over, ó, que fica todos os acabamentos. Agora só preciso fazer a parte do acabamento em cima,
aquele elástico pra gente rebater. Então, quem tem a galoneira pode fazer na galoneira, né? Cortar a linha rente ao rolo também dá o nozinho pra gente ir trocando aquela linha. O pessoal, o beabá da costura, né? Como que troca a linha, essas outras coisas, tudo tem lá dentro da nossa comunidade, onde tem o nosso curso de corte e costura básico, modelagem básica e avançada, tá? Aqui mais pra gente ir relembrando o passo a passo, assim, de como fazer uma montagem de uma peça, tudo depende, cada caso, de um modelo, né? Do tipo de tecido, do tipo de acabamento que vocês querem fazer. Então, uma peça dá para fazer diversos tipos de modelo. Por exemplo, essa eu poderia ter colocado um cos também ali, ao invés de rebater só o elástico na galoneira. Quem não tem a galoneira também pode fazer lá com a agulha dupla lá na máquina reta, né? Usando de preferência uma agulha número 14. Lá também tem como vocês fazem a nossa bainha na agulha dupla. Tudo organizadinho lá, fica mais fácil também de vocês irem se achando. Tipo, tem uma dúvida só de uma coisa só, né? Então, vou virar minha peça do lado avesso e eu vou costurar pelo lado direito. Cuidar para dobrar bem o elástico para deixar ele bem retinho, para ele não ficar nada franzidinho. Vou esticar minha mão tanto para mim quanto lá para baixo eu tô esticando, para o elástico ficar, o tecido ficar bem encostadinho no elástico. Porque se eu deixo uma sobrinha ali, ele fica aquele elástico fofo. O transpasse, ele vai fazer transpasse de 2 centímetros, aquele elástico, que é o arremate da galoneira. Mesma coisa para agulha dupla, por mais que tenha o retrocesso, a gente faz esse transpasse ali. E agora a gente vai botar os botões, a gente usa esse balancinho para botar os botões ali na nosso casaquinho. Separar os pininhos e existe tanto a bolinha maior quanto a bolinha menor, que é onde eles fazem um encaixe ali pra gente colocar no nosso casaquinho. Então, eu boto o pininho embaixo e vou botar uma das bolinhas, escolher se é a bolinha maior ou a menor, e vou pressionar ele ali por cima. Eu sempre procuro botar numa ponta e na outra primeiro. Ali embaixo eu botei bem no meio daquela barra, né? No molde vai direitinho onde que vocês têm que botar o botão também, a marcação, que vocês podem fazer um pontinho com lápis depois também, para vocês saberem. O espaço ali eu botei em média uns 5 centímetros e meio, até uns 6,5. Como é inverno, eu gosto de botar bem fechadinho também ele, pra não ficar abrindo ali, né? Não ficar passando vento, ainda mais nesses frios aqui da gente. Então, procuro deixar, acaba que a gente usa mais botões, mas fica bem fechadinho pelo menos, né? Então, se eu usei a bolinha menor, eu vou botar todo esse lado aí com a bolinha menor. Outra dúvida de vocês é qual lado fica por cima. Normalmente, feminino, o direito vem por cima e o masculino, o esquerdo que vem por cima. É isso que vocês têm que cuidar na hora de vocês colocarem. Então, eu fiz agora eu vou fazer o outro, mesma coisa. Boto numa ponta, depois eu vou botar na outra e venho encaixando, fazendo o meio também. Sempre testando ele para eles se encaixarem. Quem não tem um balancinho, gurias, pode achar uma loja de aviamento ou sapateiro, eles também colocam também esses botões. Fazem botões forrados, né, também, outros tipos de botões. Eu usava bastante esse, então, só porque a máquina é em média de uns 100 e poucos reais, mas cada matriz para cada tamanho de botão é em média 50 reais. Esses botões de plástico todos são a mesma matriz, mas se eu for usar um outro tipo de botão ou ilhós, cada um é um tamanho, né? Cada matriz é 50 reais e mais o botão da cor que a gente vai comprar, né? Então tem que valer a pena, a gente tem que usar bastante mesmo para valer a pena a gente comprar um desses, senão vale mais a pena a gente mandar em algum lugar fazer. E até porque é bastante tempinho assim que a gente demora para botar os botões, tá? Então era isso da nossa peça. E assim finalizamos mais um modelo. Espero que tenham gostado do passo a passo. O link está aqui embaixo na descrição para quem ainda não faz parte da nossa comunidade do Costurando Fácil. Ali dentro vocês têm todo o nosso curso completo de corte, costura e modelagem básica e avançada. Lá dentro também tem essas aulas que são gravadas aqui no YouTube, elas ficam por um tempo e daqui a um tempo elas vão só para quem está dentro da nossa comunidade. Ali também tem os moldes todos disponíveis para vocês baixarem a grade de moldes. Então, o beabá, aquele da costura, né, para quem tá começando, aqui esse é mais pra gente relembrar como que faz a montagem da peça, né, e dando diquinhas para vocês, ideias para vocês fazerem em casa aí também. Então, não esqueçam de deixar o like de vocês e de comentar o que acharam desse vídeo. Na próxima aula trarei um novo modelo. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!